A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de ler com os irmãos, meditar no Salmo 24. É um texto bem conhecido dos amados. Salmo 24, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Amém. Meus amados, conhecendo as narrativas bíblicas, vemos Deus como um Senhor da história da humanidade. Nada acontece no mundo a parte do domínio, da soberania e da permissão de Deus. Como lemos no Salmo 24, Ele é o dono de todas as coisas. Contudo, muitos têm dificuldade de entender como um Deus misericordioso, bondoso e amoroso permite uma pandemia que mata milhares e milhares de pessoas. A conclusão que chegamos, com base bíblica, é que até mesmo na desgraça Deus tem propósito. E muitos não conseguem enxergar, infelizmente, em função de serem imediatistas, de terem visão carnal, visão física, visão mundana, visão temporal. Se observarmos os relatos bíblicos, meus amados, vamos perceber que Deus permite o mal em função de um bem maior. É como se precisássemos tomar uma injeção e um remédio muito ruim em função de uma cura. No primeiro momento, ninguém gosta de submeter a isso, porque ninguém gosta de sofrer, mas permite em função do resultado esperado. O mal, embora nos pareça estranho e absurdo, é permissão de Deus para um bem maior. Numa rápida leitura da palavra, podemos observar relatos de alguns males da humanidade, permitidos por Deus. O exemplo do dilúvio, a doença e as perdas que Jó sofreu, a escravidão do povo de Israel no Egito, o cativeiro do povo de Israel na Babilônia, a perseguição dos judeus por Hitler. Mas o que dizer, meus irmãos, do sofrimento e da crucificação de Cristo? Esse sim, um mal desolador, o mal da morte da cruz, para que pudéssemos ser resgatados, pudéssemos ser religados a Deus. Um mal que nos planos de Deus tinha um bem maior, o de salvar a humanidade. A verdade é que não existe terremoto, maremoto, tempestade, enchente, seca, enfermidade, nem pandemias maiores do que o Criador de todas as coisas. Pelo contrário, Ele mantém tudo sob seu domínio e o seu plano é eterno. É um plano bem maior e está reservado àqueles que aceitam seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aqueles cuja esperança e fé está em Jesus e por isso são chamados filhos de Deus. Que lição precisamos tirar dessa pandemia? Esta é a pergunta que todos deveriam fazer. Certamente a resposta é menos depravação, menos blasfêmia, menos idolatria, menos desobediência, mais humildade, mais arrependimento, mais adoração, mais agradecimento, mais amor uns para com os outros e mais reconhecimento da grandeza de Deus. Apesar do isolamento em função da pandemia, nós cristãos não devemos perder a confiança na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. E ela nos afirma, lá em Romanos 8:28, um texto também muito conhecido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tudo terminará para a honra e glória daquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme está lá escrito em João capítulo 3, verso 16. Devemos nos preocupar com a morte eterna, com a morte espiritual, não com a morte desse corpo corruptível. Meditemos nisso, meus amados, e que Deus nos abençoe a todos.